Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos refletindo à luz do texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Certamente você já ouviu falar sobre a história de Davi, sobretudo naquela narrativa onde Davi ele desafia e vence o gigante Golias. Depois desta vitória magnífica, o rei Saul começou a ficar enciumado, invejava e procurava a todo custo matar Davi. Davi fugia de Saul. E uma dessas fugas, Davi foi para o reino de Gade, foi ter com o rei Aquis. Chegando lá, os servos de Aquis reconheceram Davi, de modo que Davi então ficou com muito medo e se fez de maluco. Estes então levaram para o rei Aquis. Chegando lá, o rei Aquis disse: Será que me falta doido para que vocês me tragam mais um? Davi então aproveitou aquela situação e fugiu. O texto nos diz então que ele se refugiou na caverna de Adulão. Adulão era uma cidade cananita, ficava localizada entre Gate e Hebrom, 25 quilômetros de Jerusalém. Nas proximidades de Adulão existia um complexo de cavernas. Davi se refugiou em uma delas. E neste momento da história de Davi, aconteceu algumas coisas muito interessantes e que nós podemos, sem sombra de dúvidas, aplicá-las às nossas vidas, sobretudo pelo momento que nós estamos passando. Nós vamos fazer então alguns destaques do texto e fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, sobretudo nos dias e nos momentos de enclausuramento, de confinamento que nós estamos vivendo. O primeiro destaque que quero fazer do texto é que a caverna de Adulão foi lugar de refúgio. O versículo de número 1 nos diz que Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ele buscou um lugar de esconderijo. Ele se sentia ameaçado e por esta razão ele queria ir para um lugar onde ele se sentisse de fato seguro. E ao longo das nossas vidas, meus amados irmãos, nós passamos por momentos assim. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos ameaçados por alguém ou por algo e nos refugiamos? Quantas vezes nós buscamos refúgio? Quantas vezes nós precisamos nos enclausurar por conta da ameaça que nós estamos vivendo? E o interessante é que Davi era um homem extremamente corajoso, era um homem famoso, era um homem que era reconhecido pela sua bravura, mas naquele momento ele sentiu medo, naquele momento ele precisou refugiar-se. Isso nos faz entender que, não obstante a nossa experiência, não obstante a nossa posição, não obstante ao nosso conhecimento, nós não estamos isentos de nos refugiarmos.
Nós não estamos isentos de passar por momentos de ameaça, nós não estamos isentos de sentir medo. Todos nós podemos passar por esta situação. Vejamos o momento em que nós estamos vivendo. Todos nós estamos, de uma certa forma, temerosos. Todos nós, de uma certa forma, estamos nos precavendo, nos prevenindo. Alguns estão enclausurados nas suas casas. Alguns estão por medo mesmo. Outros, por sua vez, pelo impedimento, pelas restrições impostas pelas autoridades. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo de ameaça coletiva. E por esta razão, nós nos enclausuramos. Por esta razão, nós nos refugiamos por causa desta pandemia, por causa desta calamidade. Mas em outros momentos das nossas vidas, nós também nos refugiamos, nós também entramos para as nossas cavernas. O segundo destaque que quero fazer nesta narrativa é que a caverna de Adulão não isentou a responsabilidade e nem impediu o exercício dos dons de Davi. Note que quando ele entrou na caverna, o texto nos diz que, ou quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a sua casa desceram ali para ter com ele. Não somente isso, mas também ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, que estavam endividados e que estavam amargurados de espírito. E ali Davi se fez chefe deles. Era com ele aproximadamente uns 400 homens. O que nós percebemos é que Davi, ele se preocupou com a sua família. O versículo 3 nos diz que Davi foi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: guarda a minha família, protege a minha casa. Davi não foi isento da sua responsabilidade para com a sua casa. Davi se preocupou com seus familiares. Também exerce os seus dons. Que dom? O dom de liderança. Lá na caverna, lá naquele lugar de refúgio, de esconderijo, ele se fez chefe daqueles homens que estavam em aperto, daqueles homens que estavam endividados e amargurados de espírito. Mas o interessante não somente isto, mas lá na caverna, Davi escreveu 2 belos salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142. Ele não deixou de servir, ele não deixou de exercer os seus dons, ele não deixou de produzir, ele não deixou de ofertar a Deus aquilo que recebeu do Senhor, mesmo com os impedimentos, mesmo com as dificuldades. Nós aprendemos, meus amados irmãos, que mesmo em meio ao enclausuramento, ao confinamento, não estamos isentos da nossa responsabilidade, nem muito menos estamos impedidos de exercer os nossos dons. Davi não usou a situação para dizer, eu não posso. Quem sabe ele poderia dizer aos seus familiares, o que é que vocês vieram fazer aqui? Eu já estou sofrendo, se virem. Mas não, ele se preocupou com a segurança dos seus familiares, bem como também exerceu liderança sobre aqueles que estavam precisando, e não deixou de produzir, e não deixou de exercer os seus dons, compondo 2 belos salmos. Meu irmão, não é porque nós estamos impedidos de vir ao templo que as nossas responsabilidades cristãs cessaram. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas têm entendido dessa maneira. O templo está fechado, por isso não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou adorar o Senhor, porque pensam que a adoração ela é restrita ao templo. De forma alguma. Lembremos do que Jesus disse, respondendo à mulher samaritana, que a verdadeira adoração ela não está restrita a um lugar, e que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
Não há um lugar específico, não é nem no monte nem no templo, mas em espírito e em verdade. Portanto, a nossa responsabilidade cristã, ela não cessou. A nossa responsabilidade com os nossos familiares, as nossas responsabilidades de filho, de pai, de marido, de esposa, de irmãos, não cessaram. Não use a situação para não exercer a sua responsabilidade e os seus dons e talentos. Continue servindo a Deus, continue evangelizando, encontre um meio para fazer isso. Nós estamos vendo aí que, muito embora os templos estejam fechados, mas os pastores têm feito de tudo para alimentar o seu rebanho, têm feito de tudo para pregar o evangelho, por meio das redes sociais, por meio dos veículos de comunicação, através de um telefonema, mas estão exercendo os seus dons. Portanto, meu irmão em Cristo, não deixe de servir a Deus, usando a pandemia ou a calamidade como desculpa. A sua responsabilidade cristã, ela não cessou. Quem sabe está sendo provada, quem sabe está sendo testada pelo Senhor nosso Deus. Mas ainda quero fazer aqui um terceiro e último destaque do texto. A caverna de Adulão não era lugar permanente. Muito embora serviu como um esconderijo, não impediu o exercício dos dons, nem muito menos isentou a responsabilidade de Davi. Mas o texto deixa bem claro que a caverna de Adulão não era um lugar permanente. O versículo 5 assim nos diz: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Veja, o profeta Gade, um porta-voz do Senhor, foi até Davi e disse: saia da caverna. Chegou o momento de sair. É momento de dar continuidade. Vai para a terra de Judá. E Davi foi obediente. Diz o texto que Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Entendemos que essa situação não é permanente. As calamidades, o enclausuramento, o isolamento, não é permanente. Haverá um dia em que Deus vai nos mostrar, vai nos dizer: sai. Há muitas pessoas que se refugiam, se enclausura e lá permanece para sempre. Há muitas pessoas que adoecem e parece que não querem sair daquela situação. Há muitas pessoas que se cansam e que parece que querem permanecer cansadas o resto da vida. Não buscam forças, não buscam sabedoria, discernimento. Parece que não tem desejo de que essa situação passe, se acomoda com essa situação. Meu irmão, eu tenho absoluta certeza que esse tempo de enclausuramento coletivo, de confinamento coletivo vai passar. E nós vamos voltar à nossa rotina cotidiana. Mas eu sei que existem muitas pessoas que vão voltar ao enclausuramento, que vão voltar para a caverna e não vão querer sair. A caverna de Adulão não foi lugar permanente. Isso deve gerar em nós esperança, desejo, vontade, perseverança. Eu sei que essa situação ela não é permanente. Lembra do que disse Jó? Um homem que foi provado de uma forma tão intensa. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o seu prestígio, mas não perdeu a fé nem a esperança.
lá na sarjeta, na dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Haverá um tempo, um momento em que Deus vai nos dizer: saia da caverna. O tempo do enclausuramento passou. Meu irmão, você que tem enfrentado lutas, você que tem se enclausurado emocionalmente, você que tem enfrentado duras ameaças, não fique pensando que essa situação ela vai ser eterna. Não. Haverá um tempo em que Deus vai dizer: saia, acabou. O Salmo 34, versículo 19, nos mostra que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Haverá um momento, o dia do livramento. Eu quero concluir dizendo que Davi deixou bem claro que o seu refúgio não era a caverna de Adulão. É só ler o Salmo 57 e o Salmo 142. O refúgio de Davi era e sempre foi o Senhor. Portanto, se refugie em Deus e não num lugar físico. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. A situação calamitosa não deve impedir a nossa devoção a Deus. Continue servindo, continue adorando, continue perseverando, continue crendo, mesmo que a situação seja extremamente ruim, dolorosa, mas continue servindo ao Deus Todo-Poderoso. Minha oração e meu desejo é que nós continuemos firmes no Senhor e que a sua paz, que excede todo entendimento, reine nos nossos corações e que a viva esperança que Deus depositou no nosso coração, ela seja sempre lembrada por nós. Não esqueça, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo certo, e quem nele se refugia, certamente será bem guardado. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa e que Ele nos conceda uma semana de paz, de produtividade, uma semana de esperança e de boas notícias. É o desejo do meu coração, bem como também a minha oração. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.